Olá pessoal, na videoaula de hoje falaremos um pouco sobre o tratamento de resíduos sólidos perigosos. Então utilizaremos o método de incineração e pirólise, um método de tratamento de resíduos sólidos perigosos por destruição térmica. Então abordaremos esses objetivos na aula de hoje, com foco numa alternativa de tratamento de resíduo. Então, é mais uma alternativa, como a gente vem falando. Quando a gente fala sobre resíduos de serviço de saúde no Brasil, sobre tipo de destinação final dos resíduos coletados no município, a gente vê que a incineração ela é usada em basicamente aí metade praticamente do tratamento desse tipo de resíduos sólidos. Então, a outra parte, isso na região sudeste do Brasil, né? Aliás, no Brasil de modo geral, a outra parte basicamente é a autoclavagem de resíduos, que não trata-se da destruição térmica, que nós vamos abordar numa outra aula. Então, nós vamos focar nessa aula, nesse método de tratamento, que basicamente o majoritário aí nos resíduos do Brasil. Então, a capacidade instalada de tratamento de resíduos serviço de saúde, por quê? Eu estou exemplificando aqui os resíduos serviço de saúde no Brasil. Nós temos que a autoclavagem de resíduos, ela apresenta uma capacidade instalada maior que a incineração. No entanto, ainda em alguns estados, a incineração ela sai na frente. Por quê? Porque é um método de destruição térmica totalmente dos resíduos, apesar de ser um método muito mais arriscado de tratamento, enquanto que a autoclavagem precisaria de ter um segundo método de disposição desses resíduos que foram descontaminados. Então, quando a gente compara a destinação desses resíduos de serviço de saúde na região sudeste, a gente vê que a autoclave ela já começa a ganhar um pouco mais espaço aqui e a incineração ela acaba tendo uma capacidade um pouco mais reduzida. E aqui aparecem outros métodos, comparando aqui resíduos de serviço de saúde. É lógico que não é somente para resíduos de serviço de saúde. Outros resíduos também são empregados no processo de incineração, tá? Então, quando a gente analisa os estados da região sudeste quanto à capacidade instalada de tratamento, a gente vê que o Espírito Santo ele tem uma capacidade instalada de incineração. Nós temos aqui no estado também a autoclavagem, que não entrou aqui, tá? Nós vemos que Minas fica quase meio a meio, Rio de Janeiro e São Paulo, basicamente, que estritamente, né, sai muito à frente quanto à autoclavagem de resíduos. Porque as grandes empresas que gerenciam centrais de tratamento de resíduos, que têm aterro, preferem fazer autoclavagem porque é mais barata e depois dispõe esse resíduo que está esterilizado, digamos assim, desinfectado, em aterro, enquanto que a incineração é mais cara para eles, né? Então, em termos de custos operacionais, é uma tabela aqui antiga, mas dá para a gente ter uma base. A parte de destruição térmica, incineração e pirólise, fica em torno aí de 150 a 180 dólares por tonelada, enquanto que a autoclavagem de 45 a 70. Então, a gente observa, se a empresa tiver um aterro para dispor o resíduo posteriormente, compensa ela fazer a autoclavagem, porque a autoclavagem não destrói o resíduo totalmente. Então, o que é a incineração do resíduo? Incinerar basicamente é queimar o resíduo com excesso de oxigênio, né, no qual todos os compostos ali à base de carbono vão ser descompostos, digamos assim, que vão desprender calor.
gerando cinza. É um processo que tem que ter excesso de oxigênio para que se haja uma temperatura elevada e que tudo seja queimado. Esse excesso em torno de 10 a 25%. Então, é um processo extremamente complexo e complicado e que precisa ser monitorado para não gerar compostos secundários, como eu já havia falado. Então, alguns resíduos que são adequados ao processo, basicamente compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio, resíduos de base orgânica, resíduos que contêm baixos teores de cloro, né, e com poder calorífico maior que 4.700. Para quê? Para gastar menos energia para incinerar. Por outro lado, a gente tem os resíduos que não são adequados ao processo, que tem baixa quantidade de compostos orgânicos, que podem ser explosivos, radioativos, resíduos com alto teor de cloro também. Então, tem que ser feita uma caracterização desses resíduos para incineração, a matéria-prima que vai ser empregada, qual o fluxograma da geração desses resíduos, algo que a gente já viu, o estado físico, poder calorífico, a viscosidade, densidade, a composição química conforme a NBR 10.004, a composição elementar desse resíduo, para não gerar um composto secundário muito mais perigoso do que o próprio resíduo, tanto nos gases quanto nas cinzas. Então, as principais etapas do processo, basicamente, é a preparação do resíduo para ser queimado, a combustão do resíduo, o tratamento dos gases e líquidos, dependendo do processo de tratamento, e o acondicionamento desses resíduos gerados. É importante destacar que lá no coprocessamento a gente viu que parte do resíduo gerado no coprocessamento era incorporado no processo, que são as cinzas. Aqui não, nós teremos que tratar os gases gerados pela incineração e a cinza. Então, o resíduo ele não some. Muita gente tem a ideia de que o resíduo ele vai sumir no processo de incineração. Não é bem assim. Então, os principais fatores que influenciam no processo são os 3 T's: temperatura, turbulência, tempo de residência e eu diria aí um outro 4, teor de oxigênio, para evitar a pirólise. Então, tem que ter uma temperatura elevada, uma turbulência e um tempo residência para que não gere esses compostos. Principais reações: oxidação, pirólise e ataques de radicais. Basicamente, nós temos no processo de incineração uma câmara primária que vai secar, volatilizar o resíduo, reduzir o seu volume, oxidar e gerar cinzas. Uma outra parte dos resíduos gerados do resíduo, que são os gases, né? Ele vai ser oxidado a uma temperatura maior do que 1000 graus, para evitar gerar dioxinas e furanos. Então, esse gás aqui ele vai ser tratado. Então, um incinerador ele funciona dessa forma, a entrada de resíduos. Lógico que isso aqui é um desenho esquemático, né? Há uma gaseificação, oxirredução e as cinzas são tiradas aqui por baixo. Uma câmara secundária é que queima os gases gerados da queima do resíduo e depois esses gases são tratados. Então é aqui que tem que ter um processo com temperatura maior do que 1000 graus, senão acaba gerando um produto muito mais perigoso. Então, alguns tipos de incineradores, outros de leito móvel, incinerador com forno rotativo, que é como esse exemplo aí. Então, a gente exemplifica aqui um pouco mais. Na câmara primária, há uma duração de 30 a 120 minutos, em torno aí de 800 graus, para secar, aquecer e liberar substâncias voláteis desse resíduo. Numa câmara secundária, que há a adição do oxigênio, que a temperatura se eleva acima dos 1000 graus para não gerar esses segundos compostos perigosos.
Então, principais produtos da incineração: CO2, vapor de água e monóxido de carbono, oxigênio, o nitrogênio, outros gases mais. Por isso que o gás tem que ser tratado. As dioxinas e furanos, que são compostos extremamente perigosos com doses letais. Baixa dose letal para acabar ocasionando morte. Então, a mais perigosa é essa daqui. Caso a incineração não seja feita atendendo aqueles 4 fatores que nós falamos, os 4 T's, pode gerar dioxinas e furanos, né? Então, os mecanismos de formação das dioxinas e furanos, as condições favoráveis para esse processo ocorra, a presença de compostos orgânicos tipo fenol, compostos clorados, percussores, como a gente viu lá na molécula da dioxina, presença desses catalisadores, exemplo cobre, temperaturas no processo de 200 a 600 graus e equipamentos de controle operando entre 200 e 400 graus. Então, em uma última etapa de formação desse composto, requer necessariamente uma fonte de cloro, uma fonte de matéria orgânica para ter aquelas ligações que a gente viu aqui, cloro, matéria orgânica, compostos fenólicos também, e um ambiente térmico quimicamente reativo para que ocorra. Então, é um processo lindo e maravilhoso, a incineração, só que precisa ser monitorado muito bem. Vantagem do sistema: redução do volume, redução do impacto, desintoxicação, recuperação de energia algumas vezes e aplicável a alguns resíduos. Porém, tem um custo elevado, mão de obra tem que ser qualificada, alguns problemas operacionais, incinerador sempre dá algum tipo de probleminha e apresenta alguns limites de emissões, ou seja, é um processo que tem que ser monitorado minuto a minuto. E há uma oposição de opinião pública. Então, os fatores de controle da poluição ali no controle da combustão, de material particulado e de gás ácido. E a geração dos poluentes do processo de incineração, basicamente nos estados físico, sólido e gasoso. Alguns pontos de geração nós temos geralmente as cinzas de fundo, lá nas pontes rolantes também, água de limpeza dos gases, se for um sistema em que há um tratamento de gases por lavagem desses gases, lavador de gás, né? E lama de tratamento das águas. Quanto à pirólise, o que difere ela do sistema de incineração é que não há a adição de oxigênio. Então, todo o oxigênio presente na massa de resíduo, ele vai ser utilizado na queima desse resíduo. E aí, com o tempo, vai haver uma ausência de oxigênio. Então, eu costumo comparar a pirólise como um forno de carvão vegetal, se alguém já viu. O resíduo, no caso a madeira, é colocado ali. Com o passar do tempo, vai sendo consumido o oxigênio, e o resíduo ele vai parar de queimar quando extinguir totalmente o oxigênio. Então, é uma alternativa também bacana no tratamento de resíduo. Então, nós temos aqui, entra uma pré-secagem, nas câmaras de secagem, câmara pirolítica, que aumenta bastante a temperatura e gera a cinza sem adicionar nenhum teor de oxigênio. Então, há uma câmara fixa, que a temperatura gira em torno dos 1000 graus, ou então em câmaras múltiplas. Esse aqui é o sistema, basicamente, das zonas da pirólise, em que nós temos aqui o reator, há uma segunda parte, o ciclone, para tratar os gases gerados aqui, e o extrator de cinza. Então, nós teremos aqui 2 resíduos gerados por um resíduo, que é basicamente as cinzas e o resíduo gasoso, que tem que ser tratado também. Então, nós temos na pirólise a zona de secagem do resíduo,
a de decomposição ou a câmara pirolítica, que vai haver ali a volatização, oxidação e fusão nas temperaturas mais altas, né? E o processo de gaseificação. Algumas das vantagens são a garantia de eficiência do tratamento, né? Redução do volume de resíduos e outras desvantagens, como a gente já havia falado, custo elevado, manutenção difícil, já com um sistema fechado, um sistema pirolítico, há um elevado risco de contaminação do ar, principalmente pela geração de dioxinas, como a gente falou também na incineração, por materiais clorados, como PVC e desinfetantes que estão no resíduo, né? Então, passa-se a não existe um sistema que basicamente vai fazer o resíduo sumir, como muita gente acha, né? Nós temos aqui, eu deixo para vocês um vídeo sobre incineração que vai esclarecer um pouco mais o processo. E aí, pessoal, basicamente a diferença de incineração e pirólise é o teor de oxigênio que é adicionado ao sistema. Não há, como eu já disse, um tratamento que vai fazer o resíduo sumir. Não. Você vai pegar um volume maior de resíduo perigoso e vai reduzir ele de volume. No entanto, você pode concentrar a periculosidade desse resíduo, como por exemplo nas cinzas ou no gás, né, no resíduo gasoso que vai ser enviado para a atmosfera. Por isso, você precisará tratar a cinza e o gás gerado, né, reduzindo o volume final do resíduo. Então, não tem muito para onde fugir. Nós estamos reduzindo o volume e concentrando o resíduo ainda mais. Então, deixo lá na página da disciplina uma tarefa para vocês fazerem e até a próxima aula. Obrigado.